E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico, as cartas do Apocalipse, cartas de amor. Hoje é a parte 6, em que o Senhor vai falar aos nossos corações. Eu sou Edilmar, pastora da Comunidade Evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. E na semana passada, a gente viu esta carta que o Senhor escreveu à igreja de Tiatira, em que ele falou sobre as armadilhas que há em estar na igreja e dar ouvidos a pessoas que estão ali, mesmo estando na igreja, falam sobre falsas doutrinas, e o Senhor alertou sobre Jezabel, que não é para ser tolerada naquilo que ela ensina, porque trará graves consequências. E hoje o Senhor vai falar conosco através dessa carta à igreja de Sardes. A gente está vendo que as cartas do Senhor Jesus seguem um padrão, né? Essas 7 cartas do Apocalipse, que o Senhor Jesus ditou para o apóstolo João enquanto ele estava ali preso na ilha de Patmos por ter sido testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo. E a carta começa assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus, então, no início das cartas, no padrão dessas 7 cartas, ele se identifica com características daquela visão, melhor dizendo, do capítulo 1 do Apocalipse, que João viu. Então, ele fala: eu sou aquele que segura, né, que tem as 7 estrelas, são os mensageiros das 7 igrejas, né, os líderes, assim se entende, e os 7 Espíritos do Senhor Deus. E Espírito se refere à vida. Ele que segura, o Senhor Jesus, que tem o domínio, ele que tem o controle, ele que possui o poder. Então, ele está se identificando desta forma para a igreja de Sardes. Quero falar com você um pouco sobre a cidade de Sardes. Era considerada uma cidade rica, ela estava situada numa junção de estradas e rotas comerciais. Era uma cidade luxuosa, mas também idólatra. Inclusive, havia antigamente lá um templo a uma deusa falsa de nome Cibele. E havia também nessa cidade muita imoralidade. E o Senhor, então, neste texto da carta, fala o que ele já falou nas outras cartas: eu conheço as tuas obras. O Senhor Jesus, onipotente, onisciente, onipresente que ele é, né? Ele sabe todas as coisas. Ele está em todo lugar e ele é o Todo-Poderoso. Então, ele tem esse poder de saber o mais oculto pensamento do ser humano. E ele está dizendo, então, como falou a todas as igrejas: eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você anda fazendo, o que você fez. Eu sei, eu conheço as tuas obras. É muito interessante que o Senhor fala agora para a igreja de Sardes. O Senhor fala assim: vocês têm nome de que vive, têm fama, têm reputação de uma igreja viva. Então vamos parar para pensar aqui. Tinha uma igreja nessa cidade
uma cidade próspera à época, uma cidade, né, agitada, uma cidade considerada uma cidade grande para aquela época no sentido financeiro. Inclusive, se diz que lá foram cunhadas as primeiras moedas, veja só. Então era uma cidade assim, bem movimentada, ao que se entende. E a fama daquela igreja é que era uma igreja que tem vida. Uma igreja assim, top. Uma igreja que bomba, né? Como fala na gíria hoje em dia. Uma igreja que era conhecida, porque aqui está dizendo, tens nome, né? Tem um nome, tem uma reputação, é conhecida como a igreja viva. E eu quero parar para pensar com você. Nem tudo que as pessoas falam das igrejas, no caso, nem tudo que falavam da igreja de Sardes, nem tudo que é a opinião das pessoas, que é a fama do local, daquelas pessoas que congregam ali, nem tudo que aparenta ser, né, que as pessoas julgam ser, é a realidade do ponto de vista do Senhor Jesus, que é a cabeça da igreja, o Senhor e Redentor e Salvador, o Deus verdadeiro, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o Filho de Deus. O que ele falou da igreja? Vocês têm nome, têm fama de que é uma igreja viva, avivada. Mas o diagnóstico que o Senhor deu daquela igreja, com o olhar que ele tem, né? Olhar com chamas de fogo, um olhar que não perde nada, que sabe mais que o raio-x, mais ainda que uma ressonância magnética, né? Porque o ouvido do Senhor tudo ouve e os olhos do Senhor tudo vê. E diante dessas coisas, o diagnóstico é: se vocês estão mortos, é uma igreja morta, do ponto de vista de Jesus. Então, o que será que era o padrão da época para uma igreja avivada, uma igreja viva, uma igreja assim, exemplar, né? Como poderia dizer, uma igreja que todo mundo fala, né? Que é uma igreja viva. Mas, aos olhos de Jesus, aquela igreja estava morta. Então, quando pega um corpo morto, faz uma maquiagem, põe uma expressão de vida, coloca um brilho assim, uma luz nos olhos, no olhar, para dar a impressão de ser viva, mas na realidade está morto, é uma verdade muito forte, né? Muitas vezes a própria igreja não conhece o seu estado. Ela vai vivendo como se tivesse tudo ok. E o Senhor Jesus, então, nessa carta, deu a real, a verdade, que eles estavam mortos, espiritualmente falando. O Senhor, então, está dizendo o que eles precisam fazer diante dessa situação. Né? Você fica imaginando essa carta sendo lida, porque aquela igreja não é uma igreja que já estava acabando, pronta para fechar as portas. Era uma igreja atuante, uma igreja cheia de atividades, uma igreja que achava que estava indo muito bem. Então, eu fico imaginando o impacto daquelas pessoas ao ouvir a leitura dessa carta, mas o Senhor logo diz,
o que eles precisam fazer. Primeiro, o Senhor falou: seja vigilante, seja diligente, presta atenção nas coisas que você está fazendo e como você está se comportando, e as coisas que vocês têm ainda de bom, vocês fortaleçam e façam tudo com vigilância, faça com diligência. Por quê? Aí o Senhor diz: eu não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Então, uma coisa é você ter uma atividade, você alcançar muitas pessoas, né? E hoje em dia, você ter muitos likes na live da igreja, muita visualização, muitos comentários, muitos testemunhos. Então, uma coisa estão as obras muito, assim, satisfatórias diante das pessoas, diante do pastor, diante da liderança, diante da imprensa, diante da rede social. Outra coisa é estar agradável diante de Deus. E no caso dessa igreja de Sardes, não estavam perfeitas diante de Deus. Aí o Senhor falou para a igreja: lembre-se do que você tem ouvido. Paulo sempre se preocupava que as igrejas ficassem firmes nos ensinamentos do Senhor Jesus e dos apóstolos. Então o Senhor fala o quê? Lembre, né? Com fé, confira as coisas que vocês têm ouvido da verdade, da palavra de Deus, né? Recebido e ouvido, e guarda e cumpre, obedece. E agora o Senhor fala a palavra que nós temos estudado em toda essa série, Cartas do Apocalipse, Cartas de Amor, a palavra arrependa. Se arrependa, o que é? Mudar de direção, mudar de opinião, mudar de caminho, mudar de comportamento, se transformar. Então, não pode ser uma atitude passiva, é algo que você precisa de mudar, que eu preciso de mudar, que a igreja de Sardes tinha que fazer: se arrepender, mudar as suas obras. E o Senhor fala em seguida dessa orientação do arrependimento, que está diretamente ligado a vencer, né? Ao que vencer, porque o primeiro passo para sair dessa morte espiritual é se arrepender. Vigia, tenha cuidado, lembra como que é o verdadeiro evangelho, a palavra da verdade. E o Senhor está falando a consequência se você não vigiar. Ele fala assim: eu vou vir sobre vocês como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas o Senhor fala também: em Sardes, olha o que o Senhor fala, algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco por causa disto. Olha, na igreja eu vou falar para você como é interessante isso, da gente ver, pensar, analisar, né? O Senhor, na igreja de Pérgamo, em Apocalipse 2,14, ele fala: olha, vocês estão indo bem, mas alguns estão indo mal. Na igreja de Tiatira, o Senhor fala: vocês estão indo bem, mas entre vocês há alguns que estão indo mal. Só que nas de Sardes, eles falam: vocês estão mal, mas tem alguns que estão bem. Então, essa igreja de Sardes tinha
alguns, né? E aqui fala algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, que andam na pureza, que ainda estão guardando o evangelho puro e verdadeiro do Senhor Jesus. Então ele fala de andar com o Senhor. Olha que coisa mais linda. E comigo andarão de branco. No livro de Ezequiel, no profeta Ezequiel, deixa eu ver aqui para você o versículo. É Ezequiel 18, versículo 4, né? Então, fala da responsabilidade ser pessoal, né? O Senhor diz, a alma que pecar, essa morrerá. A gente vê que mesmo que nessa igreja a maioria não queria saber das coisas do Senhor, embora eles estavam achando que para eles estava bom daquele jeito, você não vê nessa carta que eles têm que ter paciência, que eles enfrentam perseguição. Não. Eles viviam, de certo, aquele evangelho acomodado, né? Que não importa com a vida de ninguém, não incomoda ninguém, eles fazem os seus rituais, suas regras, né? Vão à igreja, né? Segundo eles, dão o dízimo, faz a parte deles, porém sem se importar com aquele que é o principal, o centro de todas as coisas, que é o Senhor Jesus, e com a opinião dele, né? E essa igreja de Sardes, então, é um exemplo de que você vê, a maioria estava errada, mas aqueles que estavam errados, eles tinham nessa hora a chance de se arrepender. Mas mesmo estando num lugar onde a maioria está errada, a responsabilidade é pessoal. Quer dizer, aqueles que estavam agradando o Senhor Jesus, o Senhor sabia muito bem quem eles são. E eles estavam, como diz, né, o ditado, bem na fita com Jesus. E o Senhor Jesus sabia que eles estavam ali, mesmo no meio de uma igreja corrupta no ponto de vista do Senhor, uma igreja morta. Mesmo assim, eles estavam firmes com Jesus, sendo a minoria, né? Que interessante de pensar que a responsabilidade é pessoal. Mesmo que a grande parte não esteja ouvindo a voz de Jesus, aqueles que ouvem vão ser abençoados. Você está pronto para mudanças? Quando você ouve essa palavra, se arrependa. Você está pronto para pedir ao Senhor sondar o seu coração, ver se há em você algum caminho mau e te guiar pelo caminho eterno. Sair, quem sabe, do costume, do que você já está, assim, habituado a fazer e ser dessa forma. Você quer mudar? O Senhor diz assim, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A pior coisa que pode acontecer a qualquer pessoa, é ter o seu nome riscado deste livro, o livro da vida. Mas o que acontece se for o nome riscado desse livro? Diz a palavra, né? Apocalipse 20, 15. Diz assim, que a pessoa que tem o seu nome riscado no livro da vida, sua alma será lançada no lago de fogo. É um local onde deve ser evitado. Esse lugar, Deus não está lá. É tormento e sofrimento.
E o Senhor Jesus falou sobre a importância de estar o nome escrito no livro da vida aos seus discípulos. Ele enviou a grande comissão, eles foram, e quando eles viram que eles tinham o poder de Deus na vida deles, eles expulsavam demônios, enfermos eram curados, eles viam aqueles sinais, aqueles milagres, eles ficaram muito alegres. E o Senhor falou para eles: não fica alegre porque os demônios obedecem vocês. Vocês têm que ficar alegre porque o nome de vocês está no livro da vida. Isso está em Lucas 10, 20. Então, o Senhor Jesus falou: o que é bom no reino dos céus é ter o nome escrito no livro da vida. Então, as atitudes, as obras, até a manifestação do poder de Deus, ela pode ser uma coisa que acontece com a pessoa nessa vida. Mas estar o nome escrito no livro da vida significa estar na presença de Deus eternamente, ter vida eterna. Então é isso que conta, é isso que é realmente importante, porque nesse mesmo texto, né, de Lucas 10, o Senhor falou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Estou lembrando agora de um testemunho de um pastor que ele teve uma morte no seu físico e depois o Senhor ressuscitou no seu físico nessa terra. E era um pastor da África e ele tinha feito um trabalho de evangelismo, mas quando ele teve aquele momento, né, de quase morte, ele estava vendo que ele não estava indo para o céu e ele sabia o porquê. Porque ele não havia perdoado a esposa numa briga que ele teve. Então, aquilo tudo que ele fez, né, não era o que iria contar na hora da sua morte, mas o que iria contar era o nome estar escrito no livro da vida. Então o Senhor diz: o que vencer, aquele que nascer de novo, aquele que andar com Jesus, né? O Senhor Jesus fala: se porventura alguém pecar, há um advogado junto ao Pai, né? Jesus Cristo, o justo, que nos purifica pela sua graça, não na nossa própria força, mas na força do Senhor. Mas o Senhor diz para essa igreja de Sardes: há necessidade de se arrepender, mudar, se voltar para Deus, andar com Deus. E Moisés sabia da existência desse livro, né? Isso está em Êxodo 32, versículo 32 e 33. Ele fala sobre esse livro da vida e mais uma vez o Senhor Deus fala para Moisés: a alma que pecar, essa eu riscarei do meu livro. E também o Senhor fala sobre confessar o nome, né, diante de Deus e dos anjos, em Lucas 9, 26. Então o Senhor Jesus, quando ele conversava com seus discípulos, ele pregando no sermão, ele fazia várias vezes menção de fatos que vão acontecer no futuro. É um alerta, por isso que essas cartas do Apocalipse demonstram extremo amor do Senhor Jesus. Agora é o tempo da gente se arrepender, e se a gente ouvir a voz do Senhor, que a gente não endureça o nosso coração. Atenta para o amor de Deus. Atenta, fique atento como o Senhor se esforça, o Espírito Santo fala aos nossos corações para que a gente possa se arrepender, se converter dos maus caminhos, né? Ter as nossas vestes espirituais purificadas. Embora aquela igreja estava num local de luxo, quem sabe as vestes eram limpas e brilhantes. Quando entrava, quem sabe na igreja era todo aquele luxo, aquela beleza, aquela limpeza,
mas a veste espiritual estava contaminada, estava suja. Então, o Senhor mandava essa carta para que aquela igreja pudesse acordar, embora alguns poucos ali estavam com as suas vestes em ordem diante de Deus, né? Diante do Senhor. O Senhor tem aquele outro olhar que não vê como o homem vê. A nossa visão é limitada ao mundo físico, muitas vezes, mas essa carta está mostrando, desvendando para aquela igreja como era o raio-x espiritual. E eles estavam mortos, precisavam se arrepender. E essa era a chance. A carta era assim: olha, você tem a chance, se arrependa, se arrependa. E o Senhor então termina essa carta dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, Senhor, fala agora comigo e com você, porque essas cartas, elas são para nos preparar para o momento que o Senhor nos chamar, seja quando nós morrermos ou o arrebatamento, que o Senhor virá buscar a sua igreja. Então ele fala: se você não se arrepender, eu vou vir como ladrão. Ladrão não fala a hora. De uma hora para outra, a pessoa pode se deparar com uma realidade que não é a que ela acha, e nem muito menos o que os outros acham, que a fama que tem. A realidade dessa igreja era que a igreja estava morta. Então, quando a gente se depara com a palavra de Deus, a gente pode até levar um choque, falar: mas para mim, eu achava que estava tudo bem. Mas não. Em Gálatas, capítulo 3, né, versículo 2 e 3, o Senhor fala para eles, né, que eles começaram no Espírito, quer dizer, começaram muito bem, mas terminavam estando na carne, quer dizer, terminaram segundo seus próprios pensamentos, seus próprios desejos, suas próprias opiniões. E a gente precisa muito saber que nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são mais altos. E a nossa opinião, muitas vezes, não está alinhada com a palavra de Deus. E é isso que tem que acontecer. A gente precisa alinhar nosso pensamento, nosso caminho, nosso sentimento com a vontade de Deus, que é santa, perfeita e agradável. Nessa vontade santa, boa, perfeita, agradável, que o Senhor quer que a gente ande. E essa igreja de Sardes, né, recebeu essa palavra, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 4, fala assim: algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes andarão comigo de branco, porque são dignas disso. Então, andar com Jesus, andar com Ele, pertinho dEle, né? Aqueles que andam na luz, o Senhor diz, como Deus na luz está, terão comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Pense nessas coisas. Até a semana que vem com mais uma parte do nosso estudo bíblico, Cartas do Apocalipse, Cartas de Amor. Deus te abençoe. Muita paz.